É responsabilidade do líder agrupar seus homens de modo que aqueles colocados nos pontos mais estratégicos da organização sejam indivíduos cujas mentes podem ser e vão ser combinadas em espírito de amizade e harmonia. A capacidade de agrupar os homens dessa forma é a principal qualidade marcante da liderança. Na lição 2 deste curso, o aluno descobrirá que essa capacidade foi a fonte principal do poder e fortuna acumulados por Andrew Carnegie. Sem qualquer conhecimento técnico da siderurgia, Andrew Carnegie combinou e agrupou homens de tal forma que compôs um mastermind com o qual construiu a indústria de aço de maior sucesso no mundo durante sua vida. A raiz do gigantesco sucesso de Henry Ford pode ser encontrada na aplicação bem-sucedida desse mesmo princípio. Apesar de ter toda a autoconfiança que um homem poderia ter, Ford não dependeu apenas de si em termos de conhecimento necessário para o desenvolvimento bem-sucedido de suas indústrias. Como Andrew Carnegie, ele cercou-se de homens que forneciam o conhecimento que ele não possuía e não poderia possuir. Além disso, Ford escolheu homens que conseguiam se harmonizar no esforço de grupo. As alianças mais eficientes do Mastermind são as desenvolvidas pela combinação de mentes de homens e mulheres. A razão é que as mentes de homens e mulheres se unem mais facilmente em harmonia do que as mentes de homens. Além disso, o estímulo do contato sexual com frequência entra no desenvolvimento do mastermind entre um homem e uma mulher. É bem sabido que o macho da espécie fica mais interessado e mais alerta na caça, seja qual for o objetivo ou objeto da caça, quando inspirado ou instigado por uma fêmea. Esse traço humano começa a se manifestar na puberdade masculina e continua ao longo da vida. A primeira evidência pode ser observada no atletismo, quando os meninos disputam diante de uma plateia de meninas. Remova as mulheres da plateia e o futebol logo se transforma em algo muito morno. O menino se lançará em uma partida de futebol com um empenho quase sobre-humano, se souber que a garota que lhe interessa está assistindo na arquibancada. E o mesmo menino se empenhará no jogo de acumular dinheiro, com o mesmo entusiasmo quando inspirado e instigado pela mulher de seu interesse. Especialmente se essa mulher souber estimular a mente dele com a sua, por meio do mastermind. Por outro lado, a mesma mulher pode, pela aplicação negativa do mastermind, reclamações, ciúmes, egoísmo, ganância, vaidade, levar o homem a uma derrota certa. Herbert Hubbard entendeu o princípio descrito aqui tão bem que, quando descobriu que a incompatibilidade entre ele e sua primeira esposa estava arrastando-o para a derrota, enfrentou a opinião pública divorciando-se e casando com a mulher que foi considerada sua principal fonte de inspiração. Nem todo homem teria a coragem de desafiar a opinião pública como fez Hubbard. Mas quem pode dizer que a ação não foi a melhor para o interesse de todos os envolvidos? A principal atividade da vida de um homem é ser bem-sucedido. A rota para o sucesso pode ser, e geralmente é, obstruída por muitas influências que devem ser removidas antes que se consiga alcançar a meta. Um dos obstáculos mais prejudiciais é o da aliança infeliz de mentes que não se harmonizam. Em tais casos, a aliança deve ser quebrada, ou o final terá com certeza o fracasso e a derrota. O homem que dominou os 6 medos básicos, um dos quais é o medo da crítica, não hesitará em tomar uma atitude que possa parecer drástica para a mentalidade mais convencional quando se encontrar confinado e acorrentado por alianças antagonistas, não importando de natureza ou com quem. É 1 milhão de vezes melhor encarar a crítica do que ser arrastado para o fracasso e a alienação por causa de alianças que não são harmoniosas.
seja a aliança de natureza empresarial ou social. Para ser perfeitamente franco, o autor aqui está justificando o divórcio quando a situação do casamento é tal que a harmonia não consegue prevalecer. Não se pretende transmitir a crença de que a falta de harmonia não possa ser removida por outros métodos além do divórcio, pois há casos em que a causa do antagonismo pode ser removida e a harmonia estabelecida, sem a atitude extrema do divórcio. Embora seja verdade que algumas mentes não irão se combinar em espírito de harmonia e não podem ser forçadas ou induzidas a tal devido à natureza química do cérebro, não se apresse demais em atribuir ao outro toda a responsabilidade pela falta de harmonia da aliança. Lembre-se, o problema pode estar no seu cérebro. Lembre-se também de que uma mente que não pode e não vai se harmonizar com uma pessoa ou pessoas pode se harmonizar perfeitamente com outros tipos de mente. A descoberta dessa verdade resultou em mudanças radicais nos métodos de contratação de empregados. Não é mais o costume dispensar um homem porque não se adapta no cargo para o qual foi originalmente contratado. O líder judicioso trata de colocar tal homem em alguma outra função e assim, como já foi provado mais de uma vez, desajustados podem se tornar valiosos. O aluno deste curso deve ter certeza de que o princípio descrito como Mastermind esteja completamente entendido antes de prosseguir nas lições restantes. Isso porque praticamente o curso inteiro está intimamente relacionado a essa lei do funcionamento mental. Se você não pode fazer grandes coisas, lembre-se de que pode fazer pequenas coisas de forma grandiosa. Se você não tem certeza de que entendeu a lei, analise o histórico de qualquer homem que tenha acumulado uma grande fortuna e vai descobrir que ele empregou o princípio do Mastermind, de modo consciente ou não. O tempo que você passar pensando no Mastermind e refletindo sobre o tema jamais será um desperdício, porque quando dominar essa lei e tiver aprendido e aplicá-la, um novo mundo de oportunidades se abrirá para você. Essa lição introdutória, embora realmente não pretenda ser uma lição separada do curso A Lei do Sucesso, contém material suficiente para permitir ao aluno capacitado tornar-se um mestre em vendas. Qualquer organização de vendas pode fazer uso eficaz do Mastermind, agrupando 2 ou mais vendedores que irão se aliar em um espírito de cooperação amigável e aplicar a lei conforme sugerido nessa lição. O revendedor de uma marca de automóveis conhecida agrupou seus 12 vendedores em 6 duplas com o objetivo de aplicar o Mastermind. Como resultado, todos os vendedores estabeleceram novos recordes de vendas. A mesma firma criou o que chama de Clube 1 por semana, referindo-se ao fato de que cada integrante vende em média um carro por semana. O resultado desse esforço foi uma surpresa para todos. Cada membro do clube recebeu uma lista de 100 potenciais compradores de automóveis. Cada vendedor enviava um cartão por semana para cada um dos 100 possíveis compradores de sua lista e telefonava para pelo menos 10 deles a cada dia. Os cartões descreviam uma única das vantagens do automóvel que o vendedor estava oferecendo e solicitava uma entrevista. As entrevistas aumentaram rapidamente, assim como as vendas. O revendedor ofereceu aos vendedores um bônus extra em dinheiro para que conquistasse o direito de entrar para o Clube 1 por semana, vendendo em média um carro por semana. O plano injetou nova vitalidade na concessionária. Além disso, os resultados mostraram um aumento recorde nas vendas semanais de cada vendedor.